dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando qualquer horário aí, enfim. Time de segunda, programa especial sobre a principal competição das Américas. É isso mesmo. Copa Sul-Americana. Segura o choro aí, palmeirense. Eu estou neutro aqui, neutro. Só gigante. O líder do Campeonato Brasileiro está lá. O São Paulo, que está nas Copas, vivo. O Corinthians está... Então, o Santos não sei o que está fazendo aqui, mas enfim. Ele já participou. O Santos nem liga pra Sul-Americana. Quem que é Sul-Americana? É verdade, o Santos participou, caiu fora na fase de grupos. Ninguém quer saber, mano. Você nem lembra, faz tanto tempo. Qual são os confrontos aqui? Faz tanto tempo que ninguém nem consegue lembrar. O Santos falou assim, já que é pra sair da Liberta, eu não admito jogar essa merda. É assim mesmo. Caiu pro grupo de poderoso Audax italiano. Na verdade, a verdade é que o Santos não é acostumado a jogar campeonatos de segundo escalão. Então, assim, não joga Série B, não joga a Série B. Por enquanto. O Santos estava jogando com o Audax italiano, achou que era Champions. O Santos é um time que se preocupa com a saúde mental do seu torcedor. Isso. Tendo em vista a bolinha que eles estão jogando ultimamente, eles falaram que quanto menos jogos tiverem nossos durante o ano, menos os torcedores vão sofrer. Faz sentido, é Então verdade. eles foram eliminados de tudo o mais rápido possível. Pra ficar focado no brasileiro, senão cai. Aí é um jogo por semana só. Não cai, mas não cai, não. É um jogo por semana só. Se só tivesse essa maratona de jogos aí. Qual que é o confronto aí? Fala do confronto. Enfim, gente, vamos começar aí com o primeiro confronto do gigante. O Estudiantes, né? Grande Estudiantes, Libertadores. Salve, Corinthians! Não. Último! Dependente. Tem algumas, né? 3 ou 4. 3 ou 4. Da época do Brujita Veron lá, o pai do Veron teve algumas, né? Na época dele também contra o Cruzeiro, cara. Isso, foi em 2008. Foi, o Verão, 2009. O Verão. O Verão filho. 8 foi o... Ele deu. Poderoso, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Enfim, vamos apresentar agora nossos convidados. Já falaram, mas nós vamos apresentar. Primeiro, nosso corintiano aqui, ele tá com a camisa do Brasil. Torce pra seleção. Ele tem tanta vergonha do time dele que tá camisa da seleção. Torce pra seleção, verdadeira Essa é a seleção. primeira vez a gente vem na boa, vem sem causar briga, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, esse time de peso aqui, né? Literalmente. Literalmente. É uma honra estar aqui com vocês, agradeço grandemente o convite aí, vamos ter uma conversa bacana hoje. Já fala aí sobre o confronto, Ronaldo. Estudiantes e Corinthians. Eu acho que vai dar um empate, cara. É difícil você opinar sobre... Não, palpite você segura. Calma aí. Palpite é no final. Dá uma seguradinha. Segura aí. Então tá bom. Segura aí. Eu já falei. Eu quero que você fale sobre o Corinthians, especificamente. Empatou com o Goiás, né? Poupou no jogador. Poupou não, né? O Corinthians não tem um... Como que poupa jogador? É a famosa, assim, se dá pra falar poupada, é a famosa poupada burra. Porque eu não entendo. Você não concorda? Eu não entendo. Vamos supor assim, você tem N jogadores que só conseguem jogar 45 minutos. Isso todos os técnicos do Brasil e do mundo, quiçá, fazem isso, né? Eu acho que é a maior burrice que existe. O Corinthians fez isso contra o São Paulo, contra o Brasil, fez isso contra o Goiás e faz direto, assim como os outros times. O jogador ele tem 45 minutos para ele jogar. O que o técnico faz? Ao invés de colocar ele nos primeiros 45 minutos, tentar fazer o resultado para depois você poupar ele, você deixa o time tá mal, tá sofrendo, tá às vezes atrás do placar, para daí você colocar o jogador e ele vai ter que correr o dobro para ir atrás do resultado, para dar um carrinho na linha de fundo e tudo mais. Então, eu acho que é isso que o Corinthians vem pecando muito. Teve jogador que nem entrou, né? Curiosamente, né? Tipo o Gabriel Moscardo, por exemplo. Mas assim, ele demorou para mexer no time. Ele entrou com os mesmos jogadores, aí com 5 minutos ele resolveu chamar os jogadores. Entrou 2 jogadores. Passou mais um tempo, tomou o gol de pênalti do Goiás, entrou o Renato Augusto, entrou o Michael. Pô, então já mexe no time antes. Ou já entra com o time titular, você tem 5 substituições para fazer hoje em dia, não são mais 3. Então, já que você tem 5, você entra com o time titular, no intervalo você mexe a 5 e poupa os principais.
Então, acho que desgastou os jogadores mais do que deveria. Não correr conseguiu atrás, um bom né? Correr resultado. atrás é mais difícil. Não conseguiu um bom resultado. Péssimo. O Corinthians podia agora ter uma sequência muito complicada. no Não, Campeonato não Brasileiro. só o resultado, né, Ronaldo? Acho que o desempenho foi bem O fraco desempenho, também. quando entrou os titulares, até deu uma melhorada. No primeiro tempo, de fato, mas- ele foi meio que amassado ali pelo Goiás. No O Cássio segundo salvou tempo, no bastante. começo No também. segundo tempo, exatamente, quando ainda não tinham entrado todos os titulares, assim, né? Também sofreu, mas depois o Corinthians conseguiu impor o jogo, até buscou o empate. Uhum. No entanto, eu acho que são 2 pontos que vão fazer muita falta para o Corinthians, porque a sequência agora do Corinthians ela é muito Pesado, né? complicada. São times que estão no G6, times brigando pelo título, times assim que já estão com uma formação bem consolidada. Então, essa primeira metade de turno do Corinthians já foi complicada no primeiro turno, quando o Corinthians ficou na zona de rebaixamento. Conseguiu um alívio agora nessa segunda metade do primeiro turno. Agora pega aquela mesma sequência. E foi uma sequência bem ingrata para o Corinthians. Tem o Palmeiras em casa, outros jogos difíceis. Então, acho que esses 2 pontos vão fazer falta para o Corinthians. Eu achei que o desempenho teve aquém, tem essa questão de poupar, essa que você falou, poupada burra, né? Até num jogo decisivo. Como é que vai poupar o cara num jogo como o São Paulo, por exemplo? Poupar o jogador num jogo. E outra coisa que eu esqueci de mencionar. O que ocorre, ao meu ponto de vista, vendo de fora aqui toda a situação? Eu acho que o Corinthians, diversas vezes durante a temporada, disse que a prioridade não seria sul-americana em momento nenhum. Que a prioridade seria o Campeonato Brasileiro. Só que o Duílio está correndo sério risco de ser o único presidente do Corinthians a passar o mandato de presidência dele sem um título. Seja paulista, seja sul-americana, seja Copa do Brasil, risco. nada. É um grande risco e provavelmente é o que vai acontecer. Então, eu acho que ele viu que, caindo da Copa do Brasil, a única chance de título que restava para ele é a sul-americana. E aí inverteu. O que não ia ser priorizado, que ia ser o Campeonato Brasileiro, você já viu que no final de semana não priorizaram o Campeonato Brasileiro para priorizar a Sul-Americana. Antes de eu passar a palavra para o Bruno aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. Risco de rebaixamento é real? Cara, é real, só que eu acho que tem muitos times piores. Essa que é a sorte do Corinthians. Essa cartilha aí. Não, exatamente. O Corinthians, assim, ele tá, se não me engano, 5 pontos na zona de rebaixamento. Podia estar 7 se tivesse ganho do Goiás. Mas, assim, tem muitos outros times que estão, assim, bem complicado, assim, sabe? Então, eu acho que... Não conheço nenhum time. Então, eu acho que, assim, o Corinthians, ele vai... Tomara, né? Agora falando como torcedor mesmo, tomara que ele tenha, de fato, mais sorte do que juízo, que é o que parece que vai ser. Ele vai ter mais sorte, devido à incompetência de outros times que estão... que vai chegar ali naquela reta final um pouco mais, acordando o pescoço, e eu acho que isso vai acabar livrando o Corinthians. Mas, assim, tem que ver também que saiu o Murilo, foi confirmada a venda dele hoje, ele se despediu no CT. Yuri talvez ser, né? saia o Yuri Alberto, então, assim... ruim com eles, cara, não, eu acho que também é complicado. Com o Yuri tá complicado. Exatamente. Mas sem o Yuri, quem é não que dá vai pra fazer você o apostar nome? no Felipe Augusto. Felipe Augusto vem fez alguns bons jogos com o time não dá pra reserva confiar, né? pela Sul-Americana, mas é isso que você falou, você não sabe o quanto que o cara pode render. O Yuri Alberto, ele, por mais que ele esteja vivendo uma fase terrível, mas a gente sempre ficou uma esperança de ele chegar e fazer igual. Teve uma sequência de jogos que em 5 jogos ele fez 3 gols. Então pode ser que um golzinho e tal ele faça. Já o Felipe Augusto é jogar ele na fogueira. O Luxemburgo preferiu usar o Romero de 9 no último jogo. Então eu acho que o Corinthians ainda precisa ver isso, porque não vai trazer ninguém. Ela nem tem condição financeira para isso, está vendendo justamente porque está com as contas extremamente desbalanceadas. Mas, contudo, porém, entretanto, eu acho que seria ideal você manter pelo menos o Yuri Alberto, já que o Murilo foi, mas tem o Lucas Veríssimo para substituir, porque perdeu o Adson. Não é um grande jogador, mas era um jogador que às vezes entrava no segundo tempo, auxiliava. Aí perde o Roger Guedes, perde o Yuri Alberto, vai perder os 3 da frente que jogavam de titulares. Isso eu acho que pode complicar. Cara, o Adson, mesmo inconstante, eu acho que o Adson era um dos caras que mais entregavam ofensivamente ali. Porque você pega essa molecada, Wesley, o próprio Pedro, né, que teve alguns jogos, enfim. O Pedro, desde que ele foi vendido pro Zenit, ele entrou 2 vezes em jogos. Mas... E, assim, mesmo quando ele entrava com mais frequência, ele não conseguiu se provar, não teve tempo e tudo mais, beleza. Mas, de fato, eu concordo com você. Eu acho que o Adson, inclusive no segundo jogo da semifinal da Copa, no primeiro jogo, desculpa, da semifinal da Copa do Brasil, foi ele que mudou o jogo pro Corinthians quando ele entrou no segundo tempo. Então o Adson, ele tinha partidas ruins, mas ele tinha partidas muito boas. Ele conseguia fazer uma sequência de 2, 3 partidas boas. E agora o Corinthians não tem ele,
pode perder o Yuri Alberto, já perdeu o Roger Guedes há um tempo atrás, ainda nessa janela, mas já estamos até se recuperando desse trauma já, né? De ter perdido o Calvo, mas eu acho que perder o Yuri Alberto vai ser um negócio ruim para o Corinthians, tendo em vista todas as perdas que já vem ocorrendo. Tem sido uma janela terrível para o Corinthians aí, né? Para variar, né? O saldo é extremamente negativo, né? Você perde o Murilo, perde o Roger Guedes, perde o mais Alisson. importantes, assim, E aí você né? traz o Lucas Veríssimo, que veio de contusão, demorou para estrear, né? E o Matias Rojas, que também veio com uma contusão não tratada, não sarada no Racing. Ele passou 40% dos jogos dele desse ano no DM. Então o Corinthians contratou ele já sabendo dessa lesão Ele dele. estava 100%. Bruno, boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, boa noite a todos. Obrigado novamente pelo convite. Que eu queria fazer uma pergunta para você 1-0 é pouco nesse confronto? 1-0, 2-1 ficou, né? Um gol de diferença. Não, Corinthians. Corinthians ainda. Ah, tá, desculpa. Cara, é pouco. É pouco, porque eu vi o jogo de ida, né? A gente acabou não comentando. Foi um momento de bastante pressão, né, do Estudiantes durante o momento do jogo. Depois o Corinthians deu uma equilibrada, né? E agora os caras vão jogar na casa deles. Então esse que é o porém, né? E aí tem toda essa questão que a gente estava falando do Corinthians, né? Alguns jogadores que foram, né, vendidos, perdeu algumas peças. Tem as questões desses jogadores que ainda não estão 100% recuperados, né? E bons jogadores, principalmente o Renato Augusto, que foi poupado direto. A gente não sabe ainda, não sei se você vai saber me falar melhor, mas tem meio que um mistério se ele está 100% ou não. O jogo de volta contra o São Paulo, claramente ele não tinha condição de jogo, deu para ver. Né? Eles não revelam, né, exatamente. Não, porque o Renato Augusto, ele nunca, na verdade, nunca tá 100%. Nunca né? tá, mas precisa dele, ele 40% já é muito útil, né, para o Corinthians. Então, assim, eu acho que é uma vantagem pequena, vai ser um jogo bem truncado. Eu acho que ele pode usar o que aconteceu no jogo de volta do São Paulo de lição e não utilizar a mesma estratégia, senão ele vai ficar quadro, vai tomar pressão o jogo inteiro, a bola vai entrar. Porque ele utilizou essa estratégia mais ou menos parecida contra o Nils, mas o Nils era um time limitado, bastante limitado, né? O Estudiantes é superior. Isso, tem um grau acima ali, ficou top 6 do campeonato, né? É um time melhor, de maior torcida, o estádio vai fazer maior pressão. Eu acho que vai ser bem difícil. Alan. Boa noite, Alan. Boa noite, galera. Falar um pouquinho aí. Estudiantes é um time de camisa, né? Já tem alguns Libertadores. O time argentino vai jogar em casa. Então, assim, vai ser um jogo complicado para o Corinthians. A vantagem não é muito grande, né? Não é vantajosa para o Corinthians. Ainda mais pelo que tem mostrado. Como o Ronaldo, como o Bruno comentou aí, tem vários jogadores lesionados, vários jogadores aí que não estão 100%, então isso vai colaborar de forma negativa para o Corinthians. Então, eu acho que vai ser um jogo bem truncado, bem difícil para o Corinthians. Vai ter que se firmar travar o jogo, né? Vai ter que ser uma partida muito boa do Corinthians defensivamente para segurar esses Estudiantes aí. Ainda sobre o que o Bruno falou, fazer um gancho aqui, sobre a participação ou não do Renato Augusto nessa partida, né? Hoje houve uma desavença, uma discussão, pelo que informaram alguns setoristas do Corinthians, né? Entre o Bruno Maziotti e o Vanderlei Luxemburgo. Pelo Luxemburgo, o fisioterapeuta, que na verdade ele é o chefe, né? Na verdade hoje em dia ele não trabalha mais como fisioterapeuta, né? Do Corinthians, ele é como se fosse um chefe ali dessa parte ali da fisioterapia, da transição dos jogadores e tudo mais. Ele é um cara que tem muita confiança do Renato Augusto. O Renato Augusto, quando saiu do Corinthians em 2015, levou ele para a China para tratar ele, que foi ele quem colocou o Renato Augusto no auge físico dele, ali entre 2014 e 2015, que levou ele até a seleção e tudo mais. O Luxemburgo acusou o Bruno Maziotti de estar querendo influenciar na escalação dos jogadores do Corinthians. Fazendo o quê? Por exemplo, tentando apressar a volta do Veríssimo para que ele fosse titular ao lado do Murilo. E aí o Luxemburgo teve que falar mais de uma vez que a zaga titular dele era o Gil e o Murilo, que é um absurdo. A gente falou bastante sobre isso. E hoje, quando o Maziotti comentou que o Renato Augusto teria que fazer testes para ver se teria condição de ir para o jogo, o Luxemburgo não entendeu bem isso. Começou um bate-boca ali mais acalorado, e aí tiveram que separar os dois, apaziguar, tanto que até algumas lideranças do Corinthians, que eu praticamente detesto essas lideranças. Panelinha. Panelinha, os Tramontina, né, que corta qualquer um que discorda deles. Sim. Mas o Renato Augusto estava no meio disso,
E ele não entendeu por que o Vanderlei Luxemburgo ficou tão exaltado e tudo mais, e tem muita confiança no Bruno Mazziotti. Então, se o Bruno Mazziotti chegar e falar assim, cara, você não tem condição, você não vai jogar, o Renato Augusto já falou que não joga mais no sacrifício. Ele falou, só vou jogar quando eu tiver 100%, porque eu jogo no sacrifício, me machuco, fico 2 meses fora. Volto antes do tempo, igual foi contra o Atlético Mineiro, machuca de novo, fico mais tempo fora. Então, é realmente uma dúvida, uma incógnita, e a participação do Renato Augusto nessa partida de ele já tá numa parte da carreira dele ali, que se ele tem uma lesão séria... Todas as lesões do Renato Augusto são sérias, né? Jogadores que levariam 15 dias para se recuperar de alguma coisa, para ele é sempre um mês e meio, mas a gente sabe disso, né? A gente conta com ele, mas sabendo que a gente deveria não contar tanto. Ele sempre foi um jogador, né, que teve problemas, né, histórico de lesões. Esses dias eu vi um comentário, o cara pegou e falou assim, o auge do Renato Augusto foi muito bom. Aí o cara pegou e respondeu assim, cara, o auge do Renato Augusto já foi com lesão. A carreira dele iniciou com lesão. Entendeu? Ele sempre teve problema de lesões. Sim. Não foi que ele teve um auge absurdo, o pai começou a machucar, começou a cair. Não, o auge dele já foi depois de muitas lesões. Digamos que o potencial dele poderia... a gente nunca viu o potencial dele. Poderia alcançar muito mais, né? Exatamente. Talvez, mas a gente é isso. A gente nunca teve essa o que a gente viu... Porque, logo no Flamengo, quando ele estourou, ele já tinha problema muscular, fraturou a face de Libertadores, depois fraturou a face de novo, jogando pelo Corinthians. Sim. Então, assim, além desses problemas musculares, joelho e tudo mais, então, assim, a gente realmente é uma pena, porque é um grande jogador. E a gente jogador de Copa do Mundo, né? Dele, né? Quem não lembra dele da Copa do Mundo, né? Errando aquele chute. Ninguém lembra do gol que ele fez, não. Errando aquele chute. Ele deu esperança. Não, errou aquele chute lá. Nossa, velho. Que corneta. Só tocar no campo. Se fosse o Felipe Melo, estavam falando até hoje. Melo, velho, nada. Nossa, que gancho. Corta. Isso aí, velho. Se fosse o Felipe Se Melo. fosse qualquer outro jogador, tava Substituindo, tá lesionado. Nossa, velho. Nada a ver com nada, mas Não, enfim. tudo a ver. Tudo a ver. Nem fala naquele lance lá dele. Vamos pular agora o assunto. Acho que é isso, né? Vocês queriam acrescentar alguma coisa sobre Corinthians e Estudiantes? A gente sabe que vai ser um jogo complicado, pressão lá e tudo mais, né? Mas vamos deixar o palpite para daqui a pouco, né? Vamos falar desse jogo aí, que é outro duelo que tá indefinido, né? Complicado. O Botafogo poupou titulares, como já vinha fazendo na Sul-Americana, e acabou empatando uma falha do Gatito, né, no primeiro jogo. Acabou empatando com o Defensa e Justiça em casa, e agora decide na Argentina 1-1. Favoritismo tá pro lado de quem, você acha, nesse confronto? Tem favorito? Tem. O favoritismo tá do lado do Defensa, né? Por vários motivos. Pelaquela questão que a gente já abordou, é um time que ficou bem classificado no Campeonato Argentino, é um time que de alguns anos para cá já vem demonstrando uma certa tradição no futebol do país deles, né? E o Botafogo, por outro lado, o Botafogo vem poupando, né? O Botafogo, ele tá lá disparado na liderança do Brasileirão, mas ele tá vendo que o Palmeiras está mantendo ali a distância. Então, enquanto não tiver apesar de ser 11 pontos... É justo essa questão de priorizar, né? Acho que você acha que um Brasileirão é muito justo. Ainda mais para um time que tem um título lá atrás. Não tem nada até hoje, fora um carioca ou outro. Então, é o título da vida. Assim como o São Paulo está tratando a Copa do Brasil agora. Sim. Então, ele tem que priorizar mesmo. Com a vantagem que ele tem, o Palmeiras, que tem um time bom que pode buscar, ele não pode dar essa brecha. Então, ele não pode deixar escapar nenhum ponto do Brasileirão. Está na mão, só depende deles. Então, isso daí é secundário. Não tem como priorizar uma Copa dessa, um campeonato de pontos corridos ali sob domínio. Apesar que também está próximo, né? A Sul-Americana também. Próximo, mas ainda mais muito mais difícil. Mas é um mata-mata, né? Tipo, tudo pode acontecer. Você tem ali um que você precisa fazer uns pontos, pode perder um jogo ou outro. Isso não pode bobear, não. Sim. E já vem fazendo isso, né? Tá jogando com time misto faz tempo. E agora vai decidir fora, né? Vai ter toda aquela pressão. A gente tá vendo que o time misto dele já não é tão espetacular assim. Né? Muda muito, né? Tá montando um grande time agora, então oscila demais, né? Então, acho que o favoritismo tá do lado da defesa. Por decidir em casa e por precisar de uma vitória simples, né? São peças, assim, né? O Botafogo tem algumas peças chaves ali, né? O goleiro, cara, é impressionante como o Lucas Perry hoje é uma peça fundamental no Botafogo, no sistema de jogo do Botafogo. É um time veloz, que puxa muito contra-ataque e tal. O Lucas Perry tem uma saída diferente
joga a bola com a mão lá para frente do meio campo, é uma saída diferenciada. O time do Botafogo muito veloz, muito físico. Né? E o Lucas Perry também passa muita segurança, né, para a defesa. Uma segurança que o Gatito hoje, que é um bom goleiro, mas é uma segurança que o Gatito hoje não passa, né? Porque o Gatito também geralmente não atua com a zaga titular também, é mais raro. Mas assim, é complicado você manter, né? Qualquer time, não tem time que você vai poupar, talvez o Palmeiras consiga manter um pouco o nível ali, mas de resto não tem, nem o Flamengo, ninguém, né? Se você poupando, enfim. Eu acho ainda que o Botafogo tem chance, mas assim, é isso, é questão de não... O Orizar fez um bom jogo ontem não, né? A gente tá gravando na segunda, né? Mas na rodada agora contra o Bahia, né? Fez um outro ótimo jogo, né? Seguro, enfim, abriu o placar rapidamente, o Diego Costa estreando bem, enfim, fazendo os 2 gols. O Tiquinho pode voltar já na próxima rodada, né? Contra o Flamengo. O clima é o melhor possível, né? Mas para a Sul-Americana esse clima parece que não é muito, não há um transporte desse ambiente, desse clima, né? Porque não são os mesmos jogadores que entram no campo, né? Os jogadores que estão jogando brasileiro. Sim. Por mais que a torcida ali esteja ali muito feliz, muito animada, fazendo festa, mas eles sabem que o elenco que entra para jogar Sul-Americana não tem a mesma qualidade. Então o elenco não entra com a mesma confiança, porque não são os jogadores que estão com a confiança mais em alta. A torcida viu o jogo passado também, já não tem tanta confiança de que eles vão conseguir fazer um grande jogo fora, porque já em casa, que é onde o Botafogo é muito forte, eles já não conseguiram render da mesma forma. Então, acho que assim, eu concordo muito com o Bruno. Eu acho que o favoritismo está do lado do defesa, né? Eu ia fazer essa pergunta. É o campeonato que eles estão querendo ganhar. E não é o campeonato que o Botafogo está dando a vida. Então, por ser na casa deles, por não ter havido uma vitória do Botafogo, mesmo que mínima, para você controlar e tudo mais, eu acho que o Botafogo vai sofrer um pouquinho. Tem, porém, eu acho que uma possível eliminação do Botafogo não muda o clima. Não pesa, né? Não pesa. Eles estão, tá bem claro para todo mundo que é o Brasileirão, que não muda nada. Tipo assim, tá jogando, se for passando, ótimo, né? Eles estão fazendo desde a primeira fase. Sim, né? Sim, exatamente. Então, assim, não atrapalha o time nada. Mas, lógico, quem sabe, né? Vamos tentar. Assim, é uma questão também até ajuda financeiramente e tal, não é aquela, né? E dá rodagem para os jogadores que não estão sendo titulares. Alguns reservas, inclusive, começaram a atuar. O caso do Hugo, na lateral esquerda, onde fez uma partidaça de novo, né? Aquela assistência para o Luiz Henrique no terceiro gol, que estica a bola verticalmente. A recuperação dele, primeiro ali, né? Saindo da área, ganhando na velocidade do atacante. Deu o drible, não foi bem um drible, mas ele conseguiu jogar na frente. E depois a bola que ele colocou ali foi. E o. Enfim, alguns jogadores ali, essa rodagem também é importante, né? Porque mesmo que o time em si coletivamente não renda da rodagem para os jogadores em si, né? Quando entrar, né, dentro do brasileiro ali, ter essa possibilidade de tá em ritmo de jogo, tá bem, enfim. Olha, um campeonato muito longo, como é o Campeonato Brasileiro, você precisa de um elenco. Você não consegue jogar só com 11, né? Isso prova a lesão do Tiquinho. Então, assim, o Botafogo foi muito bem ao mercado trazer um atacante de mesmas características, basicamente, que o Tiquinho. Claro, não tem a mesma finesse técnica que o Tiquinho está apresentando nesse campeonato, só que você ter esses jogadores jogando toda semana, uma competição de mata-mata, que tem um nível de concentração um pouco mais alto, tendo alguma expulsão ali por cartão amarelo, 3 cartões, uma expulsão direta num jogo, ou até mesmo uma lesão, você ter esse jogador mais atento, já com nível de concentração ali em cima, treinando, jogando forte, é muito importante. Rapidinho, saindo um pouquinho do Sul-Americano e indo para brasileiro, que a gente estava falando de brasileiro, o Campeonato Brasileiro virou campeonato de 2 times brigando pelo título, Alan. Sim, com certeza. A gente tem visto aí o Botafogo, largou bem na frente aí. Até estava uma indefinição de quem iria ser esse segundo elemento aí, quem iria disputar o título. Mesmo que esteja o Palmeiras agora nesse páreo, né? Provavelmente vai se manter assim até o final do campeonato. É difícil também, né? É difícil tirar essa vantagem do Botafogo. Como o pessoal falou, o Botafogo está focado nesse brasileiro.
quer esse título, a torcida está abraçando o time. A Sul-Americana está em segundo plano, realmente está com time reserva. Não está dando muita importância para a Sul-Americana, então está bem focado no brasileiro. Vai ter a volta do Tiquinho, fez contratações pontuais. Você acha que uma eliminação ajuda, atrapalha ou é indiferente? Eu acho que é diferente, foi o que o Bruno falou. O time chegou nessa fase assim, beleza, não era o objetivo, mas já que chegou, vamos acompanhar o time. Desde que o Botafogo teve essa ascensão no Campeonato Brasileiro, ficou bem claro para todo mundo que era o que o Botafogo queria mesmo. E, assim, de início até, seu pai na participação falou, olha, o foco inicial era Sul-Americana, porque era um título mais acessível e tudo mais. Só que no decorrer do campeonato, como o Botafogo foi indo, foi vencendo, foi ganhando, foi atingindo esse patamar de possível campeão do Brasileirão, a torcida foi abraçando e agora está bem definido que é esse título que o Botafogo quer. Tem que ser agora. Ainda mais um time aí que está desde 95 sem ganhar o brasileiro, sem ganhar títulos. Relevância, na verdade. Mas mais de expressão, né? E assim, a Sul-Americana talvez não supriria, né, esse vazio que está aí no Eu acho que seria talvez ali um pequeno escudo para mostrar que o trabalho está indo. Eu ia falar, é importante para seria importante. Seria importante para o projeto SAF, um título, seja lá qual fosse. Mas o brasileiro tem que ter um carinho muito maior. Já é um escudo muito maior. Né? É um carimbo. Isso, que por ser um campeonato de pontos corridos, passa a imagem de solidificação de elenco, de solidificação administrativa, porque não é fácil, tem que ter uma regularidade para ganhar um campeonato de pontos corridos. É diferente do mata-mata. A gente viu um Santos totalmente... O cara meteu o Santos. É um exemplo bom. O Santos, com aquele time ridículo, chegou na final do Libertadores. Depois estava quase caindo. Faz sentido. Estava quase caindo no Campeonato Paulista, quase caindo no Brasileiro. Depois que a pausa da Covid. O mata-mata, ele permite, né? Exatamente. Eu acho que a classificação do Botafogo seria bom para uma possível gastação da torcida do Botafogo. Digamos assim, nosso time A tá voando, nosso time B também, entendeu? Estamos avançando, estamos nas frentes, vocês vão ter que aturar a gente. Só que se for eliminado, não vai cair nem um pouco a confiança deles. Tem uma questão que a gente pode discutir depois, mas assim, o próximo adversário pode ser o São Paulo. Uma eliminação para um time local, um confronto contra o São Paulo. A não ser que, por exemplo, por ser contra um brasileiro, eles colocassem um time titular e perdessem. Aí eu acho que ia ser um baita time do não iriam arriscar, ia ser só, não ia ser muito vantajoso para eles, sabe? Tá ótimo do jeito que tá pro Botafogo. Jogando com o time reserva, se perder, beleza, é do time reserva. É diferente você colocar o time titular lá e perder. Sim. Exatamente. Então, o Botafogo não tem nada a perder nesse campeonato. Não. Só ganhar. Mantém do jeito que tá, ganhando, perdendo, deixa os reservas, se for campeão. Nossa, vamos campeões com time reserva. Você acha que só brasileiro? Alguma chance, vocês acham assim que o Palmeiras ainda tá no páreo? Eu acredito que não. Porque, falando assim, com uma certa propriedade, no que eu digo assim, eu já vi o Corinthians nessa situação. Em 2017 foi muito parecido. E o Corinthians era inferior. E assim, né? Em questão de rendimento. De rendimento. O Botafogo, ele ganha, assim, nos placares mais elásticos do que o Corinthians ganhava. O Corinthians era muito sólido. Era muito sólido defensivamente, fazia um gol. Tinha ali umas partidas que fazia 2, 3, mas era bem pouco. O Botafogo apresenta um futebol mais vistoso. No entanto, eu já vi essa história tipo assim, não, mas eles vão oscilar. Só quem tá embaixo também oscila. Então, assim, não é só o Botafogo oscilar. Os outros times não podem mais errar, entendeu? E os outros times vão errar. Então o Botafogo também vai errar. Com certeza. Ainda tem um turno pela frente, basicamente, a ser jogado. Então o Botafogo vai empatar, vai perder. Normal, natural, um campeonato grande, né? 11 vitórias em casa seguidas, uma hora vai empatar, uma hora vai perder, em casa do time que ninguém espera. Só que os outros times também vão tropeçar. O Palmeiras ainda tem uma Libertadores a disputar, perdeu o principal nome junto do Veiga ali. O Dudu, que é um cara que chama muita responsa e não tem uma peça, altura ali para repor. Então, assim, se o Palmeiras é quem vai caçar o Botafogo, o Palmeiras tem que estar 100% focado no Brasileirão, coisa que não vai acontecer por enquanto,
porque o Palmeiras já carimbou sua ida semifinal da Libertadores, então tem o jogo do meio de semana, tem mais 2 jogos no mínimo da semifinal, então acho que o Botafogo já pode ser declarado campeão. Para fechar o assunto Botafogo, não, primeiro eu ia perguntar para você, né? Você acha que... Cara, eu tô confiante no título do Botafogo, eu acho que ganha e merece. Eu não gosto de cravar ainda, mesmo achando uma grande vantagem, mesmo ainda até discutindo, né, naquela conversa preliminar de hoje. Eu falo, mas 4 jogos, 11 pontos, 4 vitórias do Palmeiras. Eu falo, mas tem que ser 4 vitórias e 4 derrotas. Aí eu falei, você tem que fazer uma conta de 8 jogos, não de 4. Tem uma média ali de pontos perdidos e vencidos, né? O que deixa a galera com um pouco de esperança ali nos comentários em si do Palmeiras é por causa do histórico do Palmeiras, né? É um time que vem consistente. É o mais consistente dos últimos anos. Então, o pessoal vê potencial. Fala, não, o Palmeiras pode buscar, porque está embalando. Sim. Mas é igual o Ronaldo falou, ele oscila, ele já está oscilando, né? Ele já tem 2 vitórias agora que foram na risca, né? O Cruzeiro e o Vasco. E o Vasco ainda, né, contestável, lances, etc., dentro de casa. Agora perdeu o principal jogador, ou um dos principais. E deve vir um confronto contra o Argentino, que o time vai precisar. Por mais que o time reserva ou misto do Palmeiras seja forte, não é o mesmo. Né? Eu acho que ainda tem uma ilusão nessa. O time misto e reserva do Palmeiras não é forte. A própria torcida pode, claramente, estar brigando por contratação, porque a hora que o Abel mexe no segundo tempo, parece que entrou outro time em campo. Parece que você está enfrentando um adversário mediano. Né? E aconteceu em vários jogos, desde o São Paulo na Copa do Brasil. A hora que mexia, você falava, não, agora acabou. Tranquilo, aconteceu com vários outros adversários. Eles podiam poupar mais, né, antes, né? Agora assim, tem menos opções, né? Eu dei uma olhada, eles têm uma sequência razoavelmente fácil para o padrão deles, então acho que ele ainda vai emendar uma vitória ou outra. Mas o Botafogo não dá sinais, né, de oscilar. Claro, vai ter uma oscilação ou outra. Eu acho que ainda precisa uns 5 jogos aí, vai passar uma sequência meio forte agora do Botafogo. Ele ganha nesse jogo em casa do Flamengo. Você não quer cravar ainda? Não cravo. Eu não cravo. Mas não, nem de desconfiança do Botafogo, nem de acreditar que o Palmeiras vai buscar. Mas passando ali mais uns 3 jogos, o Botafogo agora pega o Flamengo, né? Então, jogos pontuais ali. Que o Palmeiras acho que é próximo também, que eu lembro que foi na sequência do primeiro turno. Ele ganhando do Flamengo e buscando um empate contra o Palmeiras, aí já é. O Corinthians vai ajudar o Botafogo na próxima rodada. Se Deus quiser. Né? O Corinthians primeiro tem que pensar em se ajudar. Né? Então, o Botafogo já está bem encaminhado. Fechando para falar sobre o Botafogo, né? Como mandante nesse Brasileirão, primeiro time a vencer os primeiros 11 jogos como mandante, 11 jogos, 11 vitórias, 26 gols marcados e apenas 3 sofridos como mandante. E a próxima partida vai ser no Newton Santos contra o Flamengo, deve contar com a volta de Tiquinho Soares. O Tiquinho talvez fique como opção, mas voltando antes do previsto, né? Acredito que venha com o Diego Costa como titular, mas enfim. Esse é o Super Botafogo da Super Sul-Americana. Multify. O time do advogado lá. Fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês estão prontos para ver o Pedro Certeza comemorando o título do Botafogo? Rapaz, Felipe Neto. É igual Esse incomoda. Felipe Neto. O Pedro Certeza, eu acho que ele vai acabar com o planeta. Assim, coisa de 2 dias, o que esse cara vai fazer. Foi o que o Casimiro Miguel falou. Ele falou assim, rapaz, se o Botafogo for campeão, que eu acredito que vai, eu vou ficar tipo uma semana fora das redes sociais, porque ver esse cara que ele vai fazer, ele já tá maluco agora, já é maluco de natureza. Imagina o Botafogo sendo campeão. Rapaz, tem promessas aí dos torcedores aí que... Nossa. Só Deus do... Marcelo Adnet, né? Nossa, Marcelo Adnet, é verdade. Fortaleza e América Mineira, amigo. Acho que esse é um confronto. Vocês acreditam que tem alguma possibilidade do América fazer alguma coisa? Qual o confronto é mais decidido? Esse ou Palmeiras e Deportivo Pereira? Do Palmeiras. Palmeiras tá por causa do saldo, né? Mas a situação é mesmo. É mesmo, né? Em casa, com vantagem. Então, acho que não tem muito. Pouco. Se bem que o América tem seus lados. Queria comentar aqui, hein? Duvidaram do Fortaleza aqui nessa mesa, hein? Duvidaram do Fortaleza lá nos primeiros programas. E... Quem duvidou do Bayern? Duvidaram do Fortaleza. Quem duvidou Acharam do que ia Bayern? cair pro Libertar no primeiro confronto. Voltem lá nos primeiros programas do time de Outra coisa, fica subestimando o América. O América acabou de
Ganhar do São Paulo. Verdade, né? São Paulo, que inclusive é nosso... Mesmo a arbitragem tentando ajudar o São Paulo ali, não foi, né? São Paulo, que é o nosso próximo assunto. E aí? É expulsão, é pênalti. Mas a regra, se é expulsão e pênalti, não tem que Ah, dar. não. Você quer se defender a respeito disso? Do São Paulo e América? É. Se fosse levar a regra a risco, era pra ter expulsado mais um do América. Mas isso. Achou mais um. Defendendo o indefensável. Mas Aí ia isso ficar não sem. Perder com 2 a Essa é a regra. 2. Mas isso não serve de desculpa nenhuma. O São Paulo foi tudo medonho, assim como ainda deu, que a gente vai comentar já. Não tem desculpa para a derrota do América, mas não tem essa história de juiz tentou ajudar. Cumpriu a regra, os caras. Aquele pênalti no Calheiro. Eu vou ser sincero. Pode ser discutir, mas. Eu vou na minha opinião, foi pênalti. Na minha opinião. Mas assim. Bem forçadinho. Mas cabe. O Calheiro gosta disso, né? De forçar um pênaltizinho. O cara nem tá relando, Mas já eu tá vou caindo. fazer um gancho aqui sobre o América Mineiro. Cara, eu acho um absurdo porque o time também não é lá essas coisas. Mas o América Mineiro, se você parar pra ver bem certinho, Jogos que fizeram, né? eles não jogam futebol pra ser lanterna. Essa aí mesmo. O meio pra frente dos caras é ajeitado, sabe? Eu vi isso, porque quando ele jogou na Copa do Brasil, jogou no Brasileiro. Levou para as pá. pênaltis, né? E assim, cara, é um time ajeitado meio pra frente. O problema é que a zaga deles é muito fraca. A defesa deles é muito fraca. Teve um. Qual foi o jogo agora no final de semana? De cabeça. A bola passou assim, não, foi 2, 3 Não, foi no jogo contra o Fortaleza, o primeiro jogo. É verdade que a gente. Não, a bola passa assim, na frente de 2, 3, chega o cara por trás da cabeceira e os caras só ficam sozinhos, tinha uns 5 caras, só um. Pô, aí não dá, cara. Eles tiveram um troca de comando também, mas eu concordo com você, tem um elenco até mais ou menos. Mas talvez seja aquela questão de estratégia, né? Alguns times já entram no campeonato, tipo lá embaixo, Coxa, que subiu, e os outros mais fracos, igual a Reserva, falou, não, a gente tem que fazer jogo pragmático, a gente tem que pontuar o máximo que der, a gente não pode perder ponto. Então, o América talvez começou com essa ideia, vamos jogar. E aí vai tomando. E o América, e assim, é pesado para um time que não tem um elenco muito assim, né? Disputar tantas competições também e tal. Avançaram. Foram avançando muito. E aí já não tem time para disputar uma. E aí vai. Você não pode priorizar as Copas se você está no zona de rebaixamento. Só já desistiu. Só o Palmeiras faz isso. O Alan, na semana passada, levantou a possibilidade deles desistirem do brasileiro. Chega, cara. Agora ganhar o São Paulo teria mais time. Eu acho que é totalmente verdade. Desiste, vai isso aí. É mais fácil tentar aqui uma Sul-Americana do que ficar lá brigando contra o brasileiro que já tá rebaixando, né? O time do América Mineiro é um time que gosta de contratar jogadores criminosos. Marcinho! Aí tem o Pedrinho que bateu na namorada. É Atlético Goianiense e América Mineiro. Se você jogar um desses times, basta você ser profissional, já é um grande feito, né? E cometer um crime, cara. Ou no outro dia você vai receber um telefonema desses caras. Pode ter certeza. Ontem o atacante dele lá bravo lá no jogo. Tô com medo dos comentários. Foi lá e deu uma tesoura, você viu? Ficou bravo lá que São Paulo botou a bola pra fora e deu uma tesoura do nada. Vamos entrar em São Paulo, ele deu? Vamos. O Corinthians era time de bandido. Meu Deus do céu, Palmeiras. Exportando. Cara, vamos lá. O São Paulo continua favorito, na minha opinião. Talvez só de torcedor, mas talvez tecnicamente falando. Bom, só para voltar, semana passada eu achei que a gente ia ganhar, né? Falhamos, jogamos muito mal. Eu acho que o maior erro ali foi de estratégia, né? O Dorival claramente ele errou a estratégia, ele foi levando muito em consideração a altitude, que existe, mas não é a da Bolívia, sabe? É metade. Time sentimentos, mas pode, né? Quem viu o jogo viu que o São Paulo ficou o tempo inteiro atrás, esperando rodar a bola, esperando cada uma cansada para jogar de igual para igual, e tomou gol, e podia ter tomado mais. Velocidade, né? Juan Julio. Um cara jogou 3 jogos na vida. Um dos piores jogadores da história do Santos, vestiu a camisa do Santos. E Barra, que foi bem no jogo também. Assim, foi na correria, né? O São Paulo achou que ia ter um jogo mais controlado, só botou a correria para cima e podiam ter feito 3, 4 pontos no tempo. Ficou barato, né? Fácil. Rafael salvou de novo, né?
E aí, no segundo tempo, aí teve algumas mexidas lá do Dorival, tentar consertar Mas a bola no cagada. chão, Aí São Paulo equilibrou, né? Tiveram chances iguais, até poderia ter feito um mais gol, poderia ter empatado, mas não ia ser justo, né? E saiu no lucro para nós, né? Aí vem aquela questão do jogo de volta. A LDU não tem histórico, né, fora de casa, de conseguir grandes resultados, né? O São Paulo tem 4 confrontos com a LDU na história, 5 com esse, né? Mas tinha 4. Todos em fase de grupos da Libertadores, 2004 ou 5, se não me engano, 2004. Perdeu, sempre tomando, varei fora. São Paulo perdeu 4-2 e ganhou no Morumbi de 1-0. E agora em 2020 caiu no mesmo grupo da Liberta. Aí foi 3, 4, esqueci o placar da LDU fora, mas foi 3-1, 4-1, um negócio assim. E aí no 4-2 de novo, e aí no Morumbi 3-0, né? Aí o São Paulo fez a diferença. E é o que a gente espera agora. Mas assim, vem de uma sequência ruim, né? O São Paulo tem muito bola porque a gente vem de anos muito ruins. E agora o time está melhorando, avançando nas Copas. Ano passado já foi até O a desempenho final. fora de casa não tá muito... Tá péssimo, né? Tá péssimo, é um dos piores, né? Eu acho que o do Santos e do América, se não me engano, ontem alguém mencionou no programa esportivo, que são piores que o do São Paulo. Agora só deixa em paz. Você ficou na mesa por causa os que tinha em apoio, a gente Referência. O Alan não tem Na hora que vai falar de coisa ruim, lado negativo do time, eles comparam com o Santos. Incrível isso. Falando sobre o jogo de quinta-feira, é possível, né? É muito possível. Aí eu queria complementar, né? Que sirva de lição esses jogos horríveis que vem fazendo, principalmente fora de casa, mas no Morumbi é o contrário. No Morumbi não tem motivo para reclamar, a torcida carrega, né? Vem fazendo uma festa absurda todos os jogos. Quinta-feira não vai ser diferente, vai ser o clima lá do jogo de volta contra o Corinthians. E o que se espera é que continue nessa toada. No Morumbi, domina. É um time que, provavelmente por ser menor, também vai assustar um pouco lá no Morumbi, vai jogar recuado. Não vai ser aquela correria toda. Talvez uma tática de contra-ataque, ali para tentar surpreender. Mas vai ficar acuado, provavelmente assim como foi o São Lourenço e foi o Corinthians. Então, é o que a gente espera, né? 3-2 no São Lourenço e no Corinthians, né? Espero que faça o mínimo na LDU, né? Mas Vocês acreditam que a LDU tem a possibilidade de segurar esse placar aí? Não. Conseguir... Eu acho que o gol que o São Paulo fez lá na altitude encaminhou bastante a classificação deles. Claro, né? Porque a gente fala de expectativas e tudo mais. Mas, pelo que eu vi do jogo da LDU, realmente, o primeiro tempo deles foi muito forte. O São Paulo não conseguiu jogar. Mas eu acho que muito conta disso que o Bruno falou da estratégia, de querer segurar ali um pouco o jogo. Falha também do São Paulo. Eu acho que a LDU não tem qualidade suficiente para segurar o São Paulo, que é muito embalado dentro do Morumbi, vem apresentando bastante vontade. Acho que mais do que qualidade, o São Paulo, claro, a adição do Lucas, o Gomes entrando, talvez ele tenha mais qualidade, mas o São Paulo, pelo que eu vi dos jogos, principalmente contra o Corinthians, é um time muito aguerrido. Os caras estão muito fechados e eles estão em busca de algum título esse ano. Então, se vai ser a Copa do Brasil, se vai ser a Sul-Americana, eu não sei, mas acho que um dos dois eles vão levar. Então, acho que por toda essa vontade, todo o clima que a torcida vem fazendo no Morumbi, eu acho que o São Paulo passa com certa facilidade. Bom, eu já falei há algum tempo aí que o São Paulo é favorito na Sul-Americana. Sérgio, o que você acredita aí para esse jogo? Você queria comentar rapidinho sobre São Paulo? Acho que São Paulo tem totais condições de passar, vai ser difícil. O que você queria falar sobre esse jogo aí? Rapidamente, eu acho que se ficar esperando para montar o time lá dentro do campo, lá, ou tiver em apuros, vamos colocar os caras, vai dar errado. Ou treina essa semana agora e já fez besteira no final de semana, treina os caras essa semana para jogar, para valer. Quer dizer, tá todo mundo esperando os 4 jogar e não vai dar tempo. Não vai dar tempo porque estão em fase final já. Não dá. Então, assim, o Pablo Maia lesionou já, fica sobrecarregado na marcação. Então, monta o time certinho, ele já sabe como jogar, é mesmo praticamente do que estava jogando. Senão não vai dar tempo de perder e vai dar zero. Mas já é certeza que tá fora? Não, ele voltou para jogar, mas assim, já se machucou porque foi sobrecarregado, sequência de jogos, então, assim, não tem como. E também começou a poupar e coloca os caras. São Paulo tem um time titular e só. Não adianta você achar que você vai pôr o time reserva. Não, você vai perder do América lá em Minas, você vai. Você já sabe disso. Mas depois a gente coloca os caras, tudo desorganizado. Eu não sei em qual das 3 que o Lucas está jogando até agora. Você vai jogar na 10, na ponta ou na esquerda? Então, assim, esse tipo de coisa não dá tempo de acontecer. No nível de competição que já está. Mas você acha que
Mas eu acho que avança mais uma. Para depois pegar um Botafogo, se complicar numa. Mais uma. Mas já gastou tudo que tinha para gastar, tá só na fé. Não pode se complicar de novo e tá no limite toda hora, né? É isso aí. Deixa eu fazer um complemento, Maurício, por favor. Pode. Eu vejo muito as lives pós-jogos, né? E o Eduardo Tironi lá, que é jornalista aí da ESPN, São Paulino, ele comentou um negócio que é muito importante a respeito do São Paulo, né? Ele falou que o São Paulo está começando, se começar a achar que joga mais do que joga, vai dar ruim. Ele usou esses termos, né? Por quê? Porque o São Paulo vem desde o ano passado conquistando alguns bons resultados, chegando em finais, sempre na Copa do Brasil, disputando os títulos ali, na raça, na torcida empurrando, dando sangue, porque claramente era um time limitado. Agora, porque começou a ganhar uns jogos, chegou um reforço ou outro, não pode começar a achar subir, né? Que é um puta time técnico, que joga igual o Palmeiras e o Flamengo, que tem vários craques que não tem. Então, manter os pés no chão, aquela mesma raça, aquele mesmo empenho, e agora com algumas peças que podem definir. Mas fazer igual, por exemplo, o Corinthians faz, sabe? Tem a limitação, mas a gente tem um diferente aqui, um diferente aqui. É isso, não é todo mundo é craque. Então é isso. Fazer o básico, né? Fazer o feijão com arroz e saber que tem os caras ali no momento importante, um momento decisivo. Vamos para os palpites? É isso, né? Isso. Vamos lá, então, voltar lá, o primeiro jogo, Corinthians e Estudiantes, na verdade, Estudiantes e Corinthians, né? Na Argentina, vamos começar aqui com o Ronaldo. Cara, eu acho que esse jogo fica 1-0 para o Estudiantes e o Corinthians consegue facilmente passar. De novo, Ronaldo? De novo não, cara. De novo, cara. Aí o Cássio não aguenta. Você não aguenta mais. O Cássio já salvou 3 vezes, né, na Copa do Brasil. Não, mas eu acho que o Corinthians assim, vai tomar um aperto do Estudiantes lá, com certeza. Se o Corinthians... No jogo passado, o Corinthians, na verdade, ele teve chances claras ali com o Marco e tudo mais de ampliar o placar. Uhum. Então, acho que o Corinthians é um time melhor que o Estudiantes. Mas a pressão Mosquito, lá vai ser muito grande. O Mosquito você nem pode falar, por exemplo, eu vou subir na mesa aqui. Maluco, posso falar desse cara pra mim. Não, teve companheiros meus, que eu não vou citar o nome, mas se ele assistir, ele vai saber que eu tô falando dele. E ele comemorou a volta do Mosquito. O cara pegou e falou, não, pô, você prefere Adson ou Mosquito? Eu falei, pô, os dois são ruins, mas eu prefiro o Adson. Também... Aí o cara pegou e falou assim, não, porque eu prefiro muito mais o Mosquito. Falei, cara, os dois são ruins, tá vendo o que a gente tá escolhendo? É tipo escolher entre a fome e o frio. Teve gente aí que citou ele como reforço, viu? Reforço dos adversários. Não, eu mencionei. Eu mencionei. Ó, galera, sempre deu trabalho pra frente. Agora o Mosquito vai voltar. Você lembra disso, né? Eu quis falar que dá um retorno. Ele é fraco. O que aconteceu? Existe uma memória afetiva. Existe uma memória afetiva do torcedor corintiano em relação ao Mosquito, porque um pouco antes dos reforços chegarem, ele estava segurando ali. Sim, o Corinthians deixou ali em oitavo, ele estava jogando muito. Mas aquilo foi o ápice dele. Aquilo foi o ápice dele. Entendeu? Aquilo foi o ápice dele e já passou e não vai voltar. Então, assim, voltando aí para os palpites que a gente já se perdeu um pouco aqui, mas 1-0 Estudiantes e Corinthians passando os pênaltis. Cássio classifica. Bruno? Cara, 2-1 Estudiantes e dessa vez o Cássio não salva. Estudiantes nos pênaltis. 2-0 Estudiantes. Eu vou acreditar que o Corinthians vai jogar um pouco mais de bola e vai conseguir segurar um empatezinho de 1-1. Eu tô sendo otimista aqui, tá? Tempo normal, tá? 1-1 e o Corinthians passa no tempo normal. Agora, Defesa e Justiça e Botafogo, Ronaldo. 2-0. Defesa. O time da casa, com certeza. 1-0 o time da casa, defesa. 1-0 defesa. Cara, 2-1 pro time dos advogados aí. Ó, tem outro goleiro pegador de pênalti aí, tá? Em ação aí. O Gatito já mostrou. Pega muito pênalti. Então eu vou apostar. Você vai chegar nos pênaltis? Não, é meu palpite. Eu dei meu palpite. Eu dei meu palpite. Mas é que falou que não vai. Esse é o palpite em cima do resultado. O meu palpite é de empate e Botafogo passando os pênaltis. Olha aí. Empate em quanto? 1-1. Mão de novo. Gol de quem? Esse jogo aí é para cumprir, né? Tabela aí, protocolo, né? Fortaleza e América, o jogo de volta no Castelão. Cara, eu acho que esse jogo aí vai ser coisa de uns 2-1. Acho que não vai ser o desapego do primeiro.
Mas acho que vai ser uns 2x pro Fortaleza, 2x0. Vou colocar 2x0. 2x0 Fortaleza. 1-1. Jogar com o regulamento. Joguinho feio. Fortaleza. Cara, eu acho que vai ser uns 3x0. A América agora acho que vai dar uma desligada e falar, opa, ganhamos do São Paulo. Cara, eu acho assim... Eu acho assim que o Fortaleza não vai jogar com aquele ímpeto todo, não. Mas nem precisa. Não, mas assim, vai fazer o 2x0 ali, vai parar, administrar e... Mas é o Lion, pô! Fortaleza 2x0. Agora o último jogo, agora eu vou querer o palpite de todo mundo aqui pra esse jogo. Acabou com o Fortaleza, 2x0. 2x0, porra. Só que se os caras tivessem ia ser um jogo histórico. Tenha piedade lá. O resultado é um massacre. É o seguinte, vamos começar com... Vou deixar o São Paulo por último. Isso. Ronaldo. 3x1 São Paulo. Alan. Cara, 2x0 São Paulo. Acho que vai ser parecido com o jogo do São Lourenço lá. A volta. Bruno. Vai ser tranquilo, mas dentro da medida. Bruno. São Paulo? Cara, São Paulo ganha. Acho que uns 2x1. Fala logo. 2x1. Mas aí é pênalti, amigo. Aí vai nos pênaltis. Calma, mas vocês viram pensar aqui? Calma, vai no seu tempo. São Paulo passa nos pênaltis. Os pênaltis, Rafael. Garante. Ele não, né? Mas o outro vai ser pior ainda. Bola na trave, chute pra fora, o tempo vai passando, vai ficando mais agoniante. Aí eu já fico mais contente. Começa a fazer bola, vai passar. Aí é bom. Porque tá todo mundo falar vitória, eu falo, meu Deus do céu. Vai ser 2x0. Quanto? 0x0. 0x0. Bruno. Hã? É verdade, faltou eu, né? Eu não queria. Verdade. Se você quiser torcer pra gente aceita. Se você quiser virar São Paulo. Não, cara, eu acho que eu já apostei. Eu já apostei. Eu só não apostei. O Maurício já tem 2 times. Já tem dois? Não, Corinthians e Botafogo. Ele não se decidiu. eu já apostei no São Paulo. Eu só não apostei no São Paulo contra o Corinthians, né? Porque o coração não deixou. Deveria. O Corinthians teria passado. É frio pra caralho. Tem várias histórias de apostas do Maurício aí que um dia a gente vai contar. Vocês sabem que um dia ele vai pro cachorro? Cara, eu num cachorro. Foi ele apostar no cachorro, o cachorro tropicou no balanço. Vai morreu na brincadeira. O cachorro era o fenômeno das pistas. Não, Nunca tinha perdido. Vamos lá, então. É minha vez, né? Agora, depois de tudo isso aí. Tricolor. São Paulo 2x0, de novo. São Paulo passa. Agora, Bruno. Jô? Não, 3x0. 3x0. O tal do São Paulo é confiante. Eu sou otimista. Depois que o Maurício falou que o São Paulo ganha. Eu deixei o Sérgio por último. Você acabou de ser zicado pelo Maurício. Eu sou otimista, mas tem lógica. Eu fiz 2 do Corinthians no São Lourenço, tem que fazer mais. Eu deixei o Sérgio por último porque ele não é tão otimista assim. Não, vai ser 1x0, xoxá. Olha lá. Já gastou muita coisa, já gastou. O São Paulo já acostumou. Você sabe. Eu sabia que ele... Eu Eu concordo, Não mas tem eu acho que esse é o como. adversário menos complicado. Não, mas tem aquele negão que corre, faz o ponto. Ele gastou a bola da vida. Velho, não tem jeito, cara, que ódio. É aquele barra, né? Geral, voltou de lesão, não lesionou o ano inteiro, vai lesionar faltando 2 jogos. Não, é muito assim. Então já tá Aquele carinha gastando. dançando, jogou Lazareno. É o Julio, né, mano? Nossa, tem uma que ele cortou no fundo, deixou 2 caras no O Rafinha foi humilhado nesse lance, cara. Ótimo. Não, mas não é o mesmo, não. Não, ele trocou. Ele é irmão gêmeo, né, cara? É que não teve antidoping lá. Esse cara apanhava da bola lá no Santos. É isso, gente. Com esses palpites, os palpites vão estar lá
para vocês tirarem print depois e cobrarem a Dessa vez a gente gente vai expor, lá no Instagram. vai expor, pessoal. Fora vergonha. Pra vocês darem o palpite de vocês. Vocês vão ver a zica do Maurício. Pode time de segunda lá no Instagram, vai estar lá para quem quiser ver os nossos palpites, quem não acompanhou, enfim, quem acompanhou. E é isso, queria agradecer a todo mundo. Vocês queriam falar alguma coisa para encerrar? Não? Isso que eu agradeço o convite de vocês, foi uma honra estar aqui com vocês. E aí vamos acompanhar os palpites, o que vai desenrolar essa semana. Semana movimentadíssima. Queria agradecer a todo mundo, Bruno, Alan, quem esteve com a gente, o Guilherme aqui, o Bruno acompanhando, o Sérgio aqui. E é isso, gente. Compartilhem, sigam o canal, Instagram, TikTok, vem dancinha por aí. TikTok logo vai ter o TikTok dancinha do Bruno. Likes, Tá comandando lá. time de segunda, toda segunda. Time de segunda, pessoal. E a história de que o Maurício enrolou com a Luísa. Terça-feira que vem, imperdível. Até mais, gente. Muito Falou, obrigado. galera. Tchau, tchau.